A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IEDBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no estado de São Paulo. Igreja essa sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo, nós estamos estudando a primeira revista do ano de 2021, o verdadeiro pentecostalismo. Hoje estamos estudando a lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. O primeiro tópico vai nos dizer assim: o que significa batismo com o Espírito Santo? E o comentarista aqui nos afirma que batismo com o Espírito Santo é uma coisa distinta da salvação, são experiências distintas, e nós estaremos falando sobre isso. Subtópico primeiro, o fenômeno do Pentecostes. Antes de nós falarmos sobre o dia de Pentecoste propriamente dito, eu quero falar sobre as festas de Israel. Existiam 3 festas que eram obrigatórias. Todo homem judeu deveria subir a Jerusalém para comemorar essas festas. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecoste, que também era conhecido como festa da semana ou festa das colheitas. O nome Pentecoste sugere 5, sugere 50. Pentecoste em grego significa 50º. Por que isso? Porque essa festa era comemorada 50 dias após a Páscoa. Era chamada também de festa das semanas, porque a lei de Moisés determinava: contarás 7 semanas depois da Páscoa. Ora, 7 vezes 7, 49. Mais um dia, então seria a festa de Pentecostes. É chamada também de festa da colheita, porque ela celebrava a colheita do trigo. E o que é que tem a ver a festa judaica com o que nós chamamos hoje de Pentecostes? Ora, Deus escolheu esta festa, Deus escolheu esse dia, quando se estava comemorando a festa de Pentecostes lá em Jerusalém, para derramar o Espírito Santo sobre os cristãos que estavam no cenáculo reunido, esperando a promessa que o próprio Jesus determinou: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estavam lá nesse dia, nessa festa de Pentecostes. Deus escolheu esse dia estratégico, porque essa festa era uma festa para onde vinham judeus de todas as partes do mundo conhecido, e não só judeus, também prosélitos. Prosélitos são aquelas pessoas que não são judeus, mas são convertidos ao judaísmo. Então Jerusalém estava lotada de judeus que vieram para a festa e prosélitos também que vieram para a festa. Quando Deus derrama o Pentecoste, aquela manifestação sobrenatural, através de um som veemente e impetuoso, o som de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, línguas repartidas sobre eles como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, aquilo então alvoroçou a cidade. Por isso existe essa relação entre o falar em línguas e o Pentecoste, justamente porque Deus escolheu aquela data, aquele momento, para realizar essa promessa. O comentarista vai nos dizer aqui: não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é uma referência ao batismo que João havia comentado. João Batista disse assim: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa foi a explicação que Pedro deu quando as pessoas disseram: esses homens estão embriagados. Pedro então toma a palavra e diz assim: esses homens não estão embriagados, porque não é ainda a 3ª hora do dia. Ou seja, não era nem 9 horas da manhã, e eles não poderiam estar embriagados, porque um judeu de verdade jamais se chegaria ao vinho antes da oração da manhã. Então, o próprio Pedro faz essa relação. Aquilo que estava acontecendo era exatamente o que estava sendo prometido em Joel, quando Deus disse que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Subtópico segundo, 2 bênçãos distintas. Muito embora existam alguns movimentos que afirmem que o batismo com o Espírito Santo é a conversão,
nós entendemos pela Bíblia que são bênçãos distintas. Porque Jesus disse para Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E quando nós vamos ver as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, eles já tinham nascido de novo. Nós vemos, por exemplo, em Atos 10, em Lucas 10, 20, Jesus disse assim, os discípulos estavam maravilhados porque estavam expulsando demônios em nome do Senhor Jesus, realizando sinais em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse assim: alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no céu. Ora, eles eram salvos. Eles já tinham experimentado esse prazer da salvação. E agora eles estavam experimentando o prazer, tendo essa experiência viva do batismo com o Espírito Santo. Então, são experiências distintas. É interessante notar que Jesus disse assim: vocês vão ser minhas testemunhas, e ele disse: vocês falarão novas línguas, pegarão em serpentes, expulsarão os demônios. E justamente em Lucas 10, 20, Jesus diz assim: alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no céu. Impossível uma declaração maior do que essa de que eles eram salvos. Nós vimos em lições anteriores que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquelas pessoas já haviam sido convencidas. O Espírito Santo já tinha trabalhado no coração delas dessa forma. Sendo assim, elas já tinham o Espírito Santo. Confirmando essa ideia, Romanos 8:9 vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, toda pessoa que aceitou Jesus como Salvador, ela já tem o Espírito Santo. Mas não viveu ainda a experiência do batismo com o Espírito Santo, como nós iremos falar daqui a pouco. Ele, prosseguindo aqui no comentário, o pastor Ezequiel Soares vai dizer assim: todos os crentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. Eles estavam reunidos lá em obediência ao que o Senhor Jesus estava falando. Eles estavam em oração. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Eu tenho um amigo de um movimento tradicional que aprendeu dessa forma, que o movimento pentecostal havia cessado ali com os apóstolos. Eles receberam aquele poder porque eles estavam fundando o cristianismo, eles seriam martirizados, por isso eles precisariam desse poder extra, e ele aprendeu dessa forma. Mas ele resolveu fazer um teste, que é o que todo mundo deveria fazer. E nas suas orações ele dizia assim: meu Deus, eu aprendi que isso cessou, que isso era só para o passado, mas existem pessoas que dizem que essa experiência é para o presente. E eu vejo pessoas que dizem que essa experiência que é para o presente, eu vejo pessoas que vivem uma vida muito superior à minha. Eles têm uma entrega e uma relação contigo muito superior à minha. Então, se o Senhor batiza realmente com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E ele foi buscando, foi clamando, até que Deus o batizou. Ele procurou seu pastor, contou a experiência, e o pastor aconselhou que ele procurasse uma igreja pentecostal para que ele se sentisse mais adequado àquela experiência que ele estava vivendo. E foi exatamente o que ele fez, e hoje ele está no nosso meio. Vamos lá, subtópico 3º, conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Então aqui mostra mais uma vez que são coisas muito distintas. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para o serviço cristão. O crente, a partir do batismo com o Espírito Santo, ele se torna revestido para o serviço cristão. Eu costumo dizer o seguinte: o batismo com o Espírito Santo é como se fosse uma experiência dentro de um copo. Uma pessoa vai buscando, é como se fosse um copo, a pessoa vai buscando e um conteúdo é depositado dentro daquele copo. Ele continua buscando, ele continua na presença de Deus, ele continua na sua intimidade com Deus,
e aquele copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que transborda. Quando transborda, essa é a experiência pentecostal. E nós temos que entender o seguinte: quando se tem essa experiência, não dá para viver o resto da vida dentro dessa experiência, dentro daquele êxtase que foi uma experiência ímpar. A partir daí, a pessoa tem que lutar, buscar em oração, tentar ter um relacionamento mais estreito com o Espírito Santo, justamente para continuar testemunhando. Quanto mais próximo do Espírito ele estiver, mais testemunha do Senhor Jesus ele é, uma testemunha mais eficaz ele é. E isso explica por que existem tantas pessoas que são cheias são batizadas com o Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito Santo ele foi dado para que a pessoa tivesse poder e ousadia para testemunhar, e pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, mas não têm um testemunho tão eficaz. O que seria isso? E outras que não são batizadas com o Espírito Santo têm um testemunho muito vivo. O que seria isso? Existem pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo, não teve aquele transbordamento, mas o nível do copo dele está elevado. A qualquer momento ele vai transbordar. E existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas relaxaram na vida de oração, na vida de comunhão com Deus, e o nível dele está muito baixo, apesar de ter sido batizado. Prosseguindo aqui, o subtópico segundo vai nos dizer assim, voltando um pouquinho, o comentarista vai afirmar aqui que nós cremos que essa experiência continua até a atualidade. O Senhor Jesus disse assim: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quanto estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aliás, Pedro argumentando, né? Então a promessa, ela é para toda a geração de crente que quiserem, buscarem o batismo com o Espírito Santo. O propósito do batismo com o Espírito Santo. Finalidade: o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Os discípulos experimentaram isso. Após o batismo com o Espírito Santo, eles se tornaram ousados, se tornaram corajosos, desafiaram autoridades que eles temiam. Basta nós vermos que quando Jesus morreu, eles estavam trancados com medo dos judeus. E agora, eles abertamente falaram em nome do Senhor Jesus. O Sinédrio chamou Pedro e João e disse: nós não dissemos a vocês que não era para ensinar nesse nome? E eles responderam: julgai vós mesmos. A quem nós devemos servir, a Deus ou aos homens? E desafiaram ali o Sinédrio e mostravam que eles iam obedecer à voz de Deus. Então, esse batismo com o Espírito Santo é que dá essa ousadia e essa capacitação. A capacitação do Espírito. O termo batismo, ele significa mergulho. Então, essa experiência, o momento de ser batizado com o Espírito Santo, é um momento ímpar. É um momento que não se compara a outras experiências, porque é como se a pessoa estivesse mergulhada, estivesse imersa no Espírito, e não há algo que se possa comparar com isso. Subtópico terceiro, uma necessidade real e atual. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre eles porque eles realmente necessitavam de poder para testemunhar. E nos dias de hoje não é diferente. A igreja necessita de ousadia, de poder, de unção e de graça para testemunhar do Senhor Jesus. Eu me lembro de um amigo que passou, nós trabalhávamos juntos, e ele passou no centro, ali na minha cidade, e depois nós nos encontramos e ele disse: aquela juventude que está evangelizando ali na rua, é do seu ministério? Eu falei: sim, são da minha igreja. Ele disse: como é que vocês conseguem colocar um grupo tão grande de jovens, num sábado de manhã, no centro da cidade, evangelizando e entregando folheto? E a explicação é exatamente essa. Essa aproximação com o Espírito Santo faz com que as pessoas tenham ousadia para fazer a obra. E ele ainda me disse o seguinte: eu sinto na minha igreja que a minha igreja corre o risco de acabar, porque nós não temos essa atividade que vocês têm. A minha igreja ela vai se recompondo através de pessoas que nascem
Dificilmente as pessoas se convertem porque nós não estamos nas ruas como vocês. E o que é que faz isso? O Espírito Santo. Inclusive o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele impulsiona as pessoas a testemunharem do Senhor Jesus, a terem ousadia para testemunhar do Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, vai dizer assim: não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo. Como é que se faz para receber o batismo com o Espírito Santo? Não existe uma regra. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele aceitou Jesus, fizeram apelo para ele aceitar Jesus, ele foi e aceitou Jesus, e depois ele se assentou. Todas as pessoas se assentaram. E aí o pregador fez o apelo para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Alguns levantaram e foram, e a pessoa que estava do lado dele disse assim: você não vai? Ele falou assim: mas eu já fui. Não, mas aqui lá você está aceitando Jesus. Agora é para receber batismo com o Espírito Santo. Ele disse: o que é isso? É um revestimento de poder para você ser crente de verdade, para você testemunhar de Jesus. Você quer? Ele falou: eu quero. Então vamos para frente. No mesmo dia, ele recebeu a salvação e minutos depois ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. É claro que não existe uma regra, mas existem algumas coisas que a Bíblia nos mostra, algumas situações que a Bíblia nos mostra que se faz necessário. Por exemplo, no cenáculo, eles estavam todos reunidos num propósito de buscar a Deus. Então, se faz necessário buscar a Deus. Se faz necessário também pedir, porque Jesus disse que se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então é necessário pedir em oração. Em Atos 10:44, tanto Pedro falando aquelas palavras, caiu sobre eles o Espírito Santo. Então, apesar de não ser uma regra, é interessante nós estarmos no lugar onde está se falando sobre o Espírito Santo, está se pregando sobre isso. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. À medida que nós vamos ouvindo pessoas que estão recebendo, pessoas contando seus testemunhos que receberam, isso vai gerando fé na gente e proporciona um clima para que o batismo com o Espírito Santo aconteça. Em Atos 19:6, a Bíblia vai nos dizer, lá na cidade de Éfeso, que Paulo impôs as mãos sobre eles para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. É também uma situação que pode gerar esse clima, pode gerar essa resposta das orações, a imposição de mãos. Eu conheço muitas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo através da imposição de mãos. E outras coisas que nós imaginamos que sejam necessárias para o batismo com o Espírito Santo. Santificação, por exemplo. Dificilmente o Espírito Santo vai habitar em um templo sujo. Dificilmente não, ele não vai habitar. Então, a pessoa tem que estar purificada, ter pedido perdão dos seus pecados, para que o Espírito Santo possa habitar no coração dela. E, sobretudo, o próprio comentarista sugere aqui paciência. Porque existem pessoas que Deus age de uma maneira, existem pessoas que Deus age de outra. Muitas pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo quase após a conversão, juntamente com a conversão, e existem pessoas que ficam anos buscando o batismo com o Espírito Santo. Então tem que ter paciência e não se deve deixar de buscar. Tópico terceiro, o recebimento e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Qual é a evidência de se ter recebido o batismo com o Espírito Santo? É a evidência inicial do falar em línguas. A gente fica sabendo que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo quando ele fala em línguas. Alguém pode dizer assim: e por que no dia de Pentecostes ouviu falar em língua, ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso e viu-se línguas repartidas sobre cada um deles, e hoje isso não se repete? Na verdade, não é que hoje não se repete. Naquela ocasião já não se repetiu. Na casa de Cornélio, a Bíblia vai dizer que caiu sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em língua, mas não houve línguas como que de fogo e nem vento. Em Éfeso, quando Paulo impõe as mãos sobre ele, eles receberam o batismo com o Espírito Santo no momento da imposição das mãos de Paulo. Mas não se fala em som de vento veemente e impetuoso, não se fala em línguas repartidas como que de fogo.
Aquilo foi um acontecimento do dia de Pentecostes, foi um acontecimento único e exclusivo para aquele momento. Porém, a própria Bíblia vai nos mostrar que o batismo com o Espírito Santo ele continuou, e a evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é falar em línguas. Prosseguindo aqui, a função das línguas, tópico 2º, já caminhando para o final. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Isso é tão verdade que no capítulo 14, verso 14, Paulo vai dizer assim: se eu oro em línguas, eu sou edificado. O meu espírito ora bem, mas a mente fica infrutífera. Por quê? Porque a pessoa está orando em língua, mas não está sabendo o que ela está dizendo. Por isso Paulo vai dizer assim, ore, que a pessoa ore para que também interprete, que Deus lhe dê a interpretação daquilo que ela está orando. Eu me lembro quando eu era adolescente e eu viajei com um amigo muito crente, e no momento que nós fomos nos deitar, nós nos dobramos os joelhos para orar, e quase que instantaneamente, assim que ele dobrou os joelhos para orar, ele começou a falar em língua. E depois daquele falar em língua, ele começou a orar na nossa língua, mas começou a se quebrantar de uma maneira tão grande, começou a chorar, dali a pouco ele estava transbordando no Espírito, falando em língua mais uma vez, e eu percebi, naquela ocasião, como que o Espírito Santo, através das línguas, ele faz uma aproximação que talvez nós não tivéssemos condição numa oração que não fosse em línguas. E isso é o que a Bíblia vai nos dizer, que o Espírito geme, o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos o que pedir. E quando nós oramos em língua, então o Espírito ele traz a nossa oração mais profunda à presença de Deus. Prosseguindo aqui, o próprio comentarista vai nos dizer que a oração em língua é por meio dela, das quais conversamos com Deus em mistério e oramos por meio dela e louvamos a Deus. Então, através dessa oração em língua. E ele argumenta aqui para mostrar que o falar em línguas é a evidência inicial. Ele fala sobre Simão, quando o Espírito foi derramado lá em Samaria e Simão Mágico ficou atônito e ofereceu dinheiro aos apóstolos, a Pedro e João, para que ele também tivesse o poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Como que ele soube que elas receberam o Espírito Santo? Exatamente porque ele as ouviu falar em língua. Então a doutrina bíblica é: a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, ela tem o sinal, a evidência inicial de falar em línguas. Prosseguindo o subtópico 3º, e nós estamos caminhando para o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa aula e de deixar o like ao final. Subtópico 3º, atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Primeiro, porque em Joel 2,28, o Senhor Deus disse assim: no fim dos tempos. Pedro vai interpretar dessa forma, né? Joel vai dizer que viriam dias em que ele derramaria, e acontecerá que eu derramaria do meu Espírito Santo sobre toda a carne. E Pedro vai interpretar no dia de Pentecostes dizendo que aquilo era o que estava prometido pelo profeta Joel, que no fim dos tempos, vamos ver o texto, que no fim dos tempos Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E a aplicação que Pedro faz é exatamente daqueles dias. Ele faz a interpretação de Joel, falando que naquele dia estava acontecendo exatamente o que Joel havia profetizado. Vai nos dizer assim o texto: e há de ser, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. No livro de Atos, quando Pedro vai fazer a aplicação,
No verso 17, capítulo 2, verso 17, ele vai dizer que isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ora, nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias diz respeito aos dias de Pedro até os dias de hoje. Nós estamos vivendo os derradeiros dias. E se tem um momento que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, é exatamente os dias de hoje. Porque nós estamos nos dias finais. Se não bastasse isso, Pedro vai argumentar dizendo assim: a promessa diz respeito a vós. Vós quem? Aquelas pessoas que estavam ouvindo Pedro. Aos vossos filhos. Então, os judeus estavam ouvindo Pedro ali naquele momento. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe. Quem são? Os gentios. As pessoas que não são judeus, de todos os povos. E ele completa dizendo: e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então todos que são chamados por Deus à salvação têm à sua disposição o batismo com o Espírito Santo, tem esse revestimento de poder para fortalecer o crente. Aliás, o texto é Atos 2, verso 39 e 41. A nossa conclusão vai nos reafirmar que batismo com o Espírito Santo e salvação são coisas distintas, são experiências distintas, ambas experiências gloriosas. E se você não é batizado com o Espírito Santo, busque, porque a promessa diz respeito a mim, a você e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Que Deus te abençoe e até a próxima.